e fechando ali nos pênaltis. Como é que você define essa noite do Vasco, essa classificação também depois de tanto tempo? Obrigada. Boa noite. É isso, a gente tem sofrido bastante ultimamente aí, em resultados, em placares, em alguns momentos com jogador a menos, de novo aqui pela segunda vez que a gente vem jogar aqui em seguida. Acho que isso tem norteado um pouquinho o nosso trabalho, né? Sofrer um pouco mais do que a gente gostaria, mas eu acho que também nos faz elevar um nível acima. Eu acho que a gente está cada vez sofrendo, mas conseguindo atingir os resultados que a gente gostaria. Hoje não veio a vitória, mas veio a classificação, uma classificação importantíssima. A gente está lutando, batalhando, trabalhando muito para a gente evoluir o nível do Vasco. Acho que a gente tem conseguido sucesso aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e a gente está muito feliz. Sofrendo, mas conquistando os objetivos. Eu acho que o caminho é esse, até a gente conseguir um pouquinho mais de tranquilidade. É um processo, mas eu acho que a gente está conseguindo evoluir. Acho que isso é o mais importante. Paiva aqui. Boa noite, Yuri Duque do BTB Esportes. Paiva, durante ali um momento do jogo crucial, foi a expulsão do Ryan. Acaba até afetando mesmo o estilo de jogo que você veio propor aqui dentro da Liga Arena. O Vasco teve que mudar todas as engrenagens ao longo do jogo. Primeiro, eu queria saber de você, se você já teve a oportunidade de conversar com o Ryan no banco, porque isso abala um menino tão jovem como ele, que está subindo agora, das divisões de base do Vasco, tendo essa oportunidade. E segundo, saber aí como foi a sua visão do lance. Você conseguiu ver ali o que aconteceu. Obrigado. A gente falou com ele mais agora, no final do jogo, pós-jogo. A gente sabe como é difícil esse momento, né? Para o jogador que sai, a responsabilidade ela é gigantesca, né? Então o Ryan sabe dessa responsabilidade. Apesar de ser jovem, ele é um atleta experiente, é um jogador nível de seleção brasileira. Então a gente sabe que ele está no momento de amadurecer. São erros que podem facilmente não serem cometidos, né? A gente sabia que o jogo ia estar muito quente, a temperatura do jogo ia estar muito alta, por tudo que aconteceu no primeiro jogo também, pela fase da competição, pelo jogo de mata-mata. A gente falou muito sobre isso e eu acho que ele não conseguiu se controlar, eu acho que ele errou mesmo, mas tenho certeza que é um atleta que tem muito potencial, está evoluindo, apesar do erro, ele está no caminho da evolução. E eu acho que o que vale é o espírito do grupo que ficou, do quanto a gente sacrificou por ele também, porque a gente sabia que se a gente fosse desclassificado, o peso ia ser muito grande em cima dele. Então foi um sacrifício a mais que a gente fez para a gente passar e amenizar um pouquinho essa situação do Ryan. Boa noite, Paiva. Parabéns pela classificação. Paiva, a minha pergunta é em relação às substituições, como passou na sua cabeça em relação àquele segundo tempo, com 1 a menos, 45 minutos de muita pressão, aqui a torcida faz muita pressão. Como é que foi aquele momento de substituições, lá já no final, colocando o Puma, já pensando nos pênaltis? Como foi esse processo aí durante o segundo tempo? É isso, né? A gente voltou no intervalo com o Emerson, porque a gente sabia que a gente precisava de um jogador mais potente ali, né? A gente ia sacrificar muito o Payet. O Payet estava muito bem no jogo. Acho que o Payet tem evoluído demais também, um jogador que tá voltando ao melhor nível dele já há alguns jogos, e hoje ele estava muito bem, mas a gente precisava de um jogador que marcasse pelo lado de campo, né? A gente optou pelo Emerson. As trocas ao decorrer do jogo foram os jogadores pelos corredores laterais, foram muito sacrificados, né? Tanto o David quanto o Piton, então todos eles sentiram muito a intensidade do jogo, então a gente optou por trocar os jogadores de lado, né, tanto os laterais, acabamos colocando o Leandrinho, uma dobra que a gente tem feito com frequência, tem dado muito certo. Piton sentiu um pouquinho o pé dele, a gente precisou colocar o Vitor Luiz, o PH já estava também bem debilitado, o Puma é um jogador que tem uma bola parada, um pênalti muito bom, então a gente até segurou um pouco mais para não perder mais ninguém, né? Porque a gente sabia que algum jogador podia ali dar uma câimbra, não conseguir voltar, então depois que a gente segurou a do Puma um pouco mais. O Hugo também se sacrificou bastante, né? Entramos com o Matheus Cocão, e o importante é que todos os jogadores entraram muito bem, né? Deram conta do recado, a gente está conseguindo ter uma equipe com muito mais de 11 jogadores que dão conta do recado, isso mostra a força do grupo, e a gente fica muito satisfeito pelo tudo que está acontecendo, pelos jogadores que estão entrando, por cada vez ter mais jogadores com a capacidade de mudar o jogo também.
Paiva, boa noite. Nós, filho do canal do Carrita. Quase 3 meses e meio como interino do Vasco. Essa classificação de hoje para a semifinal da Copa do Brasil, muito importante, inclusive. A sua expectativa aumenta para ser efetivado de uma vez, para treinador mesmo do Vasco? Eu já me sinto treinador do Vasco, já sou treinador do Vasco. A gente já está um bom tempo aqui, então já conseguimos mostrar o nosso trabalho aqui dentro. Então, tudo caminha como treinador do Vasco. Então, a gente não tem mais internamente nenhum conversa em relação a ser interino. Então, a gente está tocando o Vasco da melhor maneira possível, junto com o Pedrinho, junto com o Felipe, junto com o Marcelo, junto com os atletas. A gente tenta resgatar aí tudo que a grandeza do Vasco. Então, me sinto e sou treinador do Vasco. E o importante é a gente tá conseguindo construir coisas melhores aí para o Vasco. Paiva, boa noite, aqui à direita. Rafael De Angeli, TV Globo. Você falou um pouco sobre as alterações. Eu queria entrar também na questão dos pênaltis, né? Dessa força mental que o time tem nesse momento, que é muito decisivo em mata-mata. É a terceira vez que o Vasco se classifica na Copa do Brasil nos pênaltis, né? Contando muito com o Léo Jardim, mas contando com esses jogadores que foram eficientes. Por exemplo, o esforço que estava o cartão amarelo se manteve na equipe, talvez, vocês podem confirmar, se é porque é um bom batedor também. Outros 3 entraram para bater e o Verratti que fechou. Fala um pouquinho de como é que você foi administrando também o grupo, pensando em, quando chegar nos pênaltis, garantir a classificação. A gente trabalhou muito os pênaltis na semana, né? E a gente não trabalhou só os jogadores que entram, os melhores batedores, porque a gente sabia que era um jogo que ia nos desgastar demais, ia nos cobrar trocas, né? As 5 trocas, a gente tinha quase certeza que elas iam acontecer, apesar de vir de uma semana inteira, porque o jogo ia desgastar demais. Então a gente trabalhou muito todo mundo. E Sforza era um jogador amarelado, a gente sabia que tinha um risco ali de alguma transição, mas eu acho que ele sustentou bem o jogo fisicamente. É um jogador que também bateu pênalti, então isso facilitou para a gente mantê-lo dentro de campo, né? Vitor Luiz é um jogador que tem uma bola parada acima da média. Verratti é o nosso batedor oficial. Puma é um jogador que sempre vai para as decisões e bate os pênaltis também. Então ali a gente tinha que controlar a intensidade, porque a gente tinha que manter vivo no jogo. Então a gente tinha que trocar também para a gente manter a estratégia defensiva, principalmente para as transições, mas ao mesmo tempo a gente sabia que mais próximo do final do jogo a gente poderia colocar algum jogador que pudesse nos ajudar nos pênaltis também, assim como foi a troca do Puma. Então é um quebra-cabeça que você tem que resolver com uma pressão absurda em cima e em pouco tempo, e não podia tomar o gol no final. A gente tinha que manter vivo, ao mesmo tempo buscando os melhores batedores ali, mas a gente trabalhou muito para isso. Sabemos da qualidade do Léo Jardim também, a gente sabe que ele dificilmente passa 5 penalidades sem defender um pênalti, então a gente estava muito confiante ali que a gente ia classificar. Paiva, Lineker Beyond aqui, ó. Canal Mário Coelho Vasco, parabéns pela classificação. A gente vê uma evolução dessa equipe em vários quesitos. Hoje se confirma a evolução mental, né? O Vasco conseguiu sustentar o psicológico dos atletas de forma bem otimizada até a última penalidade. Óbvio, a gente também tem que destacar a evolução no antijogo. Existe um percurso, né, um trabalho a longo prazo sendo feito. Mas você falou em sofrer menos. Qual é o ponto que falta para a gente chegar nesse objetivo? Eu acho que o que sai de saldo positivo aqui hoje realmente é a nossa evolução. A gente já sente que o patamar evoluiu do Vasco, né? A gente precisa ter consistência disso agora, sempre falei sobre isso. Eu acho que é isso, é ter consistência. Eu acho que a gente já tem conseguido ficar um pouco mais com a bola, a gente já tem criado mais situações de gol, a gente tem feito gols com jogadores diferentes. Eu acho que a gente está no caminho de evoluir. Acho que a competitividade, tanto do Campeonato Brasileiro quanto da Copa do Brasil, ela é altíssima. Acho que é muito difícil alguma equipe sobrar sobre a outra, golear a outra equipe. Eu acho que a gente já vem sofrendo menos, já vem conseguindo controlar alguns jogos. Eu acho que esse sofrimento que eu falo, acho que todo mundo sofre também, não é só o Vasco, né? Acho que é um sofrimento normal aí de todas as equipes, mas eu acho que a gente está evoluindo. Passo a passo, prateleira a prateleira, a gente está crescendo. Acho que a gente está no caminho, a gente tem potencializado mais jogadores. Eu acho que a gente está no caminho e ficando na primeira página do Campeonato Brasileiro, avançando na Copa do Brasil. Acho que essa é a resposta que a gente já está dando, que a gente está evoluindo.
Boa noite, Paiva. Mel Pires, da Sintonia Esportiva. Paiva, queria relembrar 2 momentos. O gol do Verratti, que igualou o placar agregado, e quando a partida terminou, que seria as penalidades máximas, a decisão da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O Paiva está falando aqui sobre o jogo, sobre técnica, mas o que o Rafael pensou nesses 2 momentos que foram um tanto quanto decisivos para essa partida? A gente o tempo todo tinha que estar concentrado para tomar as melhores decisões, a gente o tempo todo tinha que estar focado no jogo, a gente não podia desistir do jogo de forma alguma, com um a mais ou com um a menos, como foi. Eu acho que esse também é uma fotografia do que é a nossa equipe, né? O quanto a gente luta até o final, o quanto a gente tem conseguido ser mais forte mentalmente, o quanto a gente não entrega em nenhum momento, não se entrega no jogo em nenhum momento. Então é isso que fica. O tempo todo a gente acreditava que dava, no intervalo a gente falou que dava para classificar, e quando foi para os pênaltis a gente tinha clareza que dava, e muito mais ainda. Então acho que é isso, é de acreditar o tempo todo, de ir até o final, de batalhar até o final, de entregar tudo que a gente pode dentro de campo. Os jogadores têm feito muito isso, há alguns jogos já, e eu acho que é isso. A gente pensou o tempo todo que dava para classificar e que a gente ia classificar e que não podia escapar, e foi o que a gente conseguiu fazer. Paiva, aqui na frente, Lucas Medeiros, da Versa Esportes. Queria ouvir de ti 2 coisas. Primeiro, qual que é a sensação de estar possivelmente a 4 jogos de um título, sendo que lá no início do ano, quando teve o sorteio da Copa do Brasil, que o Vasco caiu contra o Marcílio Dias, muita gente não projetava o Vasco numa semifinal, e qual que é a importância desse segundo tempo, sofrendo muito, que o Vasco teve quase que 20% apenas de posse de bola, bem na prévia do jogo contra o Flamengo? Não, a respeito entre os 4 é isso, a gente precisa pensar grande, né? O Vasco precisa resgatar em performance, em resultados, a grandeza que o Vasco é, né? Então, o Vasco é uma equipe acostumada a vencer, acostumada a ser campeã, e a gente precisa resgatar essa identidade do Vasco, de jogadores da base jogando, de jogadores artilheiros, assim como é o Verratti, de jogadores tecnicamente acima da média, como é o Payet, por exemplo, de sermos aguerridos defensivamente. Então, a gente está conseguindo resgatar o que a gente acredita que é o Vasco, né? E resgatar isso com performance, né? Chegando numa semifinal de Copa do Brasil, lutando muito, e vamos lutar muito para tentar chegar numa final de Copa do Brasil. Então é isso que a gente tem tentado internamente trabalhar, batalhar dia a dia, jogo a jogo, fase a fase, para a gente conseguir resgatar esse espírito do Vasco aí, né? A respeito do segundo tempo, é isso, a gente sabia que a gente tinha que sofrer, apesar do Léo ter feito algumas defesas ali, eu acho que a gente conseguiu, em vários momentos do jogo, neutralizar o que o Atlético tinha de muita qualidade, das bolas dentro da área, da segunda bola, da qualidade do 1 para 1. A gente, apesar de estar com a menos, eu acho que a gente entendeu o jogo que tinha que ser jogado, e independente da posse de bola, a gente conseguiu não tomar o gol, que é o mais importante. Esperávamos escapar um pouco mais, alguma transição que pudesse terminar com chance de gol mais clara, a gente não conseguiu, muito por mérito do Atlético também, mas a gente conseguiu levar o jogo para os pênaltis. Eu acho que isso é o mais importante e demonstra o quanto a gente está crescendo e evoluindo. Boa noite, Paiva, tudo bem? Aqui, Rodrigo Calvino, 365 Scores. Então, primeiramente, parabéns pela classificação. E eu queria saber, em um momento crítico ali, uns 15 minutos ali, na saída do Maicon, até que ele sentiu ali o lance, saiu e a defesa teve que compensar essa ausência dele em campo, e a partir disso sofreu o primeiro gol, e ali depois, 15 minutos depois, sofreu o segundo. Queria saber se foi um baque mental, se teve muito a ver com a saída dele. Como você avalia esses 2 gols tomados? A gente já... É o 3º jogo contra o Atlético seguido, né? O 4º jogo já do ano, então a gente conhecia muito todas as qualidades ali do Atlético, principalmente no último terço, e principalmente jogando aqui na Arena. Você avalia o momento do Vasco, né, nesse momento, depois de uma classificação suada aqui na Liga Arena, classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Como é que chega o Vasco e como é que chega o Flamengo também para esse clássico? Se você puder analisar para mim, por favor, o momento dessas 2 equipes. Obrigado. O nosso foco total na semana foi o Atlético Paranaense. Em nenhum momento a gente desviou o foco, porque a gente sabia da importância desse jogo, da dificuldade que ele ia ser. Então, a gente ainda nem
nem olhou para o Flamengo da forma que deveria, porque a gente não poderia ter olhado antes mesmo. A gente tinha que focar nesse jogo. Acho que agora a gente tem que curtir um pouquinho o momento, né? Desfrutar um pouquinho dessa vitória, dessa classificação, desse momento. E a partir de amanhã o foco tem que ser 100% no Flamengo. É um clássico gigante. A gente sabe que vai ser um jogo dificílimo para a gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, a gente precisa manter o foco da onde a gente quer estar e chegar também. A gente sabe que a gente vai ter um grande jogo, um grande clássico. O que a gente promete é que a gente vai trabalhar muito, vai se doar muito, a gente vai buscar o nosso melhor para a gente buscar um grande jogo e, se possível, um bom resultado. A última aqui, Rafa. Tudo bem? Professor Marco Pires, TV Band. O Vasco estava perdendo por 2-0, um jogador a menos. Qual foi a chave do jogo? Porque acho que o torcedor na arquibancada pensou pelo pior. Não imaginava que a gente estivesse aqui falando da classificação do Vasco. Qual foi essa chave, né, para a gente estar aqui falando da classificação do Vasco na semifinal? O que você espera desse confronto contra São Paulo ou Atlético Mineiro? Acho que a chave ela vem sendo construída não depois do segundo gol, né? Mas é um processo assim. A chave de confiar no nosso trabalho, de confiar na nossa equipe, confiar nos nossos jogadores, confiar que a gente vai deixar tudo dentro de campo, a gente vai se doar ao máximo todo jogo e a gente precisa acreditar que todo jogo a gente vai ter a capacidade de atingir os nossos objetivos, né? E eu acho que ficou isso mesmo. Acho que não foi o segundo gol que virou a chave, mas é um processo que a gente já está fazendo de alguns jogos de acreditar o tempo todo, de acreditar no nosso potencial, de acreditar na grandeza do Vasco e mostrar isso com performance dentro de campo, né? Hoje não foi com a vitória, não foi com o empate, mas foi com a classificação. Então, acho que isso é importante, né? Então, a chave é a construção de um processo que está de vários jogos aí já, né? O próximo jogo, a gente sabe, é uma semifinal de Copa do Brasil, né? Independente se for o Atlético ou o São Paulo, a gente respeita muito as duas equipes. São dois gigantes do futebol brasileiro e o que a gente pode prometer ao torcedor vascaíno é que a gente vai se dedicar ao máximo para tentar chegar nessa final. Obrigado, Rafael. Boa noite. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a coletiva do técnico Rafael Paiva após a classificação do Vasco. Mesmo com a derrota por 2-1, o Vasco conseguiu se classificar na Liga Arena nos pênaltis por 5-4. Portanto, uma belíssima classificação do Vasco que vai para a semifinal da Copa do Brasil. Lembrando que o Corinthians também se classificou frente à equipe do Juventude. E agora, Corinthians e Vasco na semifinal. Resta saber se o Vasco vai enfrentar o Atlético Mineiro ou a equipe do São Paulo. E aí vai fazer a semifinal. Lembrando que do lado de lá também tem Corinthians, que já está classificado. E agora também vai acontecer amanhã no Maracanã, Flamengo e Bahia, para definir também quem vai enfrentar a equipe do Corinthians, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilha o vídeo para geral. Lembrando, essa meta é alcançar 40 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!